Agora nós vamos falar sobre trânsito no nosso quadro Educação para o Trânsito com Fábio Campos, que está aqui com a gente. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes, né? E também quem acompanha aí pelo nosso YouTube aí. Prazer retornar aí à rádio com muita saúde e vamos falar sobre segurança viária. Que é muito importante, né? Nós estamos na campanha Maio Amarelo. Maio é o mês dedicado a ações mais frequentes, né, de segurança no trânsito. Todo mês a gente tem que fazer ações e são realizadas ações nesse sentido, mas em maio se ganha mais destaque esse tipo de ações. E nesse ano, né, a campanha tem um tema bem interessante, que é Paz no Trânsito começa por você. E como a gente pode começar a fazer com que a paz no trânsito cresça, Fábio Campos? Jorge, inclusive esse mês, como você mesmo falou, né, é um mês que tem bastante palestras, né, ações na via pública, ações em empresas, e esta é a proposta para que todas as pessoas, todos os usuários da via pública se mobilizem para buscar uma alternativa para que as nossas vias se tornem seguras. Por exemplo, quando o Senatran trouxe a mensagem Paz no Trânsito começa por você, nós temos que, como cidadãos, pensar da seguinte forma: o que eu estou fazendo para melhorar a segurança viária? Vamos deixar de lado, Jorge, os órgãos públicos. Vamos falar do cidadão. Por exemplo, quando você que está conduzindo um automóvel e você é surpreendido por uma ultrapassagem, independente se a faixa é contínua ou ela é tracejada, independente, você está conduzindo na via do lado direito de circulação, lado direito, e ocorre uma ultrapassagem. Essa pessoa, ao realizar a ultrapassagem, ela pede uma autorização para voltar para a faixa de origem, que é na sua frente. Você permite ela esse retorno? Ou você acelera um pouco mais? O que diz a regra quando nós falamos em harmonia no trânsito? E o Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: todo condutor deverá dar passagem, né, e também facilitar a ultrapassagem. Isso é um exemplo, Jorge, né, para a gente repensar. Mas ele está ultrapassando o carro proibido, não deveria estar ali, não vou deixar que ele volte para a faixa de origem. Não. Isso não é a paz no trânsito. Aí está criando um outro conflito. Por mais errado que ele esteja, você precisa fazer sua parte. E qual que é a sua parte? Criar uma direção segura. E quem deve cobrar isso, essa irregularidade? Aí vem a fiscalização. Hoje tem vários meios de fiscalizar. Mas eu, como cidadão, tenho que cumprir a minha regra. Isso vale, por exemplo, para dar vez em saída de ruas, entrada de ruas, por exemplo? Com certeza, Jorge. Assim, quem sai de um lote lindeiro, que é o nome que a gente chama técnico, mas quem sai de uma garagem, né, sai da empresa, da sua casa, primeiro, a prioridade das pessoas. Né? Se eu sair da minha casa de carro dirigindo, eu vou devagar avançando a calçada, porque é a prioridade dos pedestres. Esse é o primeiro ponto. Não tem pedestres, aí eu vou avançando. Aí quem está circulando na via deverá dar passagem, por quê? É um carro que está saindo de um lote, de um imóvel. Então a visão dele é diferente de quem está circulando. Então quem está circulando deveria dar passagem. Às vezes, ao parar na via, liga o alerta, porque isso contribui à comunicação de segurança viária, e a pessoa que saísse da via, saísse da sua garagem, né, tranquilamente, continuaria ali o trajeto. Isso é importante. Tanto para a direita quanto para a esquerda, quando daí os dois sentidos precisam dar o lugar. Para a esquerda, precisamos realmente de muita atenção, Jorge. Quem vai permitir essa manobra, que é quem está na via, ele deverá sinalizar muito bem, não só através do alerta, mas ficar de olho se vem entre os carros o quê? Motocicletas. E como é comum esse tipo de acidente? A maioria é com danos materiais, mas sempre machuca o motociclista, né? Com certeza. Mas são muito comuns esse tipo de acidente. E é muito comum também você ver ninguém dar lugar para ninguém, nem em faixa de pedestre.
Esse individualismo, né, Jorge? Essa situação de se achar que está sozinho naquele universo chamado via pública, né? Não pode ser assim, né? Porque é o espaço democrático, todos têm direitos e deveres, todos nós. E essa conduta, Jorge, eu pego muito no pé, tá? Esteja atento a tudo que está ao seu redor, né? Ao pedestre na calçada, aos ciclistas ao lado da via, os motociclistas que estão vindo entre carros, que isso é algo que é impossível nós proibirmos. Quer ver uma dica interessante, Jorge? Muita gente não faz. Quando ele para no semáforo, o semáforo está lá vermelho, parou. A primeira ação desse condutor é fazer o quê? Colocar o veículo neutro, seja ele carro manual ou carro automático. E pezinho no freio, só isso. Porque em caso de uma colisão traseira, né, o teu instinto natural é sofrer um choque traseiro. É você tirar os pés do comando. Aí você vai andar alguns metros, 2, 3 metros para frente, e vai frear, porque você viu que alguém bateu atrás de você. Agora, a mesma cena com o carro engatado, você não vai 2, 3 metros para frente. Até vai, só que imagina a força que você vai absorver nessa colisão. E poderá aumentar o quê? As lesões que você vai do impacto. Então, são ações importantes. E quando está parado no semáforo, com o veículo neutro, o pé no freio, você visualiza os espelhos. Como é que está a minha retaguarda? Por isso que, Jorge, que a paz no trânsito, ela cabe muito numa palavra chamada responsabilidade ao dirigir. E dirigir é para poucos. Essa é a verdade. O que a gente percebe hoje, vou dar um exemplo bem prático hoje. A gente vê vários veículos circulando ao mesmo tempo. Hoje, o aplicativo virou uma profissão, né? Então, só que o aplicativo que eu percebi hoje, percebi em alguns dias, eu percebo que como ele está trabalhando na circulação da via, ele não tem pressa nenhuma. Às vezes, ele nem acompanha a velocidade mínima da via. Ele anda menos da metade. Então, tudo isso tem que ser despertado. Então, quem está circulando na via pública deverá seguir as placas de velocidade. Então, preste atenção nas placas de velocidade. A via é de 50, ande a 50. Né? Não ande a 20. Porque andar menos da metade também é perigoso. Também traz insegurança viária. O que isso quer dizer o quê? Quando alguém está numa via de 50 km por hora, andando a 20, sabe o que isso quer dizer? Que esse condutor é distraído, desatento. Ele não está lendo as sinalizações obrigatórias. Aí a gente volta na proposta de paz no trânsito. Começa com quem? Com cada um de você. Né? Cada pessoa é responsável pela segurança viária. Não dá para transferir essa responsabilidade. Não dá. Não tem como assumir a responsabilidade que as coisas vão ter resultado positivo. Fábio, vem crescendo a utilização de patinetes e outros equipamentos elétricos que estão aí para ajudar na mobilidade urbana das cidades. Mas, ao mesmo tempo que cresce a oferta desse tipo de equipamento e a facilidade de acesso, não se tem a educação nem de motoristas que estão no dia a dia, aí no trabalho ou indo para casa, tal, e nem de quem utiliza esses equipamentos. Muita gente vem aí, olha na cidade, tem um patinete, sobe em cima e vai sem nunca ter ido antes. Uma pergunta que eu me faço: não deveria ter uma legislação municipal que dissesse assim, cara, a empresa que vem aqui vai explorar a utilização desse responsável também pela educação, ou pelo menos mais informações orientar, né? De como se usa esse tipo de equipamento, como tem cuidado. A empresa também tem que fazer uma campanha para dizer para os motoristas quando entrar para a direita, entrar para a esquerda, olhar, porque pode estar vindo um patinete, pode estar vindo uma moto, pode estar vindo um monte de coisa. E a gente não vê nada disso. Resultado, esses dias teve uma moça num patinete atropelada. E tu não vê avanço nisso. A Câmara de Vereadores sequer põe isso, sequer alguém fala, né? Eles falam do tamanho do... Olha o ridículo. Eu nem vou falar do vereador. Fala do tamanho do tachão, porque alguém furou o pneu no tachão. Se furou o pneu no tachão é porque estava indo onde não poderia ir, né? Mas não se fala disso, cara. Não se exige nada, não avançamos na educação. Isso se chama omissão, né, Jorge?
do poder público, através do legislativo, inclusive, que não criou a lei. É previsto nacionalmente que o município deve regulamentar. E uma questão, você falou muito importante, Jorge. Muitos condutores de automóveis que nos ouve agora, nos assiste, ele tem um patinete. Aí no automóvel dele, ele quer ser o exemplo, né? Mas quando ele monta o seu ciclo elétrico ou o seu patinete, acabou a regra. Aí pode tudo. Ele leva criança de 2, 3 anos, ele anda na calçada em alta velocidade, não usa nenhum equipamento. É como você falou, ele se torna livre, não existe essa liberdade. Mas está livre, né? Eu saio daqui, ando os 50 metros, tem 10 patinetes ali se eu quiser errado. Usar. Eu nem sei como se usa isso. Nem eu, também não utilizei então, ainda. Tá certo isso? Sim, não e se eu sair e faço uma bobagem? Você machucar alguém, vai responder por isso, né? E ainda pode responder por um crime do Código de Trânsito. Pode, claro que pode. Só que aí eu entendo, Jorge, que nós precisamos mobilizar, sim, né, o município para fiscalizar, para criar uma regra de circulação, né? O município ele se agarra na legislação federal, né, que dá um prazo para adequação, mas é para adequação. Não quer dizer que não pode ter a lei. É diferente. Uma coisa é um prazo até lá. Por que não posso adiantar isso? Porque realmente virou um comércio interessante, né? Só que as pessoas que estão pilotando, elas são de menores. Quando é adulto, às vezes transporta crianças pequenas que nem pode, que só a partir de 10 anos que pode ser em 2, 3 rodas. Essa semana, faz uns 2 semanas atrás, eu recebi um relato de um senhor, que ele falou: Fábio, para eu sair da minha casa hoje, abrir o portão para caminhar, eu tenho que parar no portão, olhar para os 2 lados, para depois eu sair para caminhar. Olha o absurdo, Jorge. Olha o absurdo. Mas devido aos patinetes. Pois é, pode acontecer. Sim, né? ele falou, ele foi surpreendido, tá? Pelo patinete, por isso que ele falou isso para mim. Eu falei: o senhor tem razão. Mas cadê o poder público para isso? É como você falou, está preocupado com o taxão, se ele pode ou não pode, isso é uma coisa. Mas e a regra de circulação desses veículos, né? Realmente há uma omissão, inclusive, bem que se falou aqui, bem lembrado, é um dos temas que eu vou abordar na minha palestra, dia 28, que vai ser lá no batalhão. Vou falar dos tipos modelos, né, e de comportamento de pessoas nesses veículos. E um deles é o patinete, né, que está aí, é legal, bacana, é prático, mas eu preciso de regras. Preciso de regras. É interessantíssimo para melhorar a mobilidade. A única coisa que precisa é que os municípios têm que regulamentar. Criar uma via específica. As empresas têm que educar. Isso, como se anda de patinete, né? Como se anda uma condução segura. Né? E os motoristas também têm que entender que existem esses equipamentos, então atenção redobrada ao entrar numa via, sair de uma via, porque pode estar vindo assim. As crianças, por exemplo, saindo da escola, esses equipamentos eles não têm sonoridade, né? E são, tudo pode acontecer, claro, né? Nós não estamos aqui querendo dizer que vá acontecer. Mas a gente tem que adotar a política da prevenção acima de tudo. Tá de volta o seguro DPVAT, né? Com um outro nome, mas é aquele antigo modelo DPVAT para auxiliar as pessoas que sofrem e que têm alguma consequência em virtude de acidentes de trânsito. Para você, hein, Fábio? Era necessário esse retorno? Da forma que veio, não. Porque o projeto de lei que vai para ser sancionado, vamos aguardar se vai ser assinado, né? Ele prevê multa para quem não pagar em dia também, né? Antes não tinha multa, né? Você não pagava o DPVAT e não pagava, só não ia ter o seguro. Apesar que ele é social, né? O documento do carro estando em dia ou não, a pessoa tem direito, né? Os envolvidos têm direito ao benefício. Só que se você, com o documento vencido, vai ter o benefício, só que vai sofrer uma multa. Né? Isso é novidade, não tinha antes. E não vai ter aquela ajuda de despesas médicas, né? Ou é só invalidez ou morte. Então, são as mudanças que estão lá no projeto. E isso a gente tem que ficar atento, né? Porque antes você precisava de uma internação, de medicamentos, você conseguiria abater um pouco do seguro DPVAT. Agora não. O novo seguro que está surgindo aí é só para morte ou invalidez, né? Exclusivamente. Né? E multa para quem não tiver com ele em dia. Né? Que segundo o Senado deve ficar entre 50 e 60 reais. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ainda falei, uma coisa é o projeto passar pelas câmaras, né? Pelo Congresso e chegar no presidente. Né? Na hora que ele vai assinar, que a gente vai ver
que ele vai vetar ou não do projeto. Porque é importante ter um benefício, vamos dizer assim, né, João, para quem se envolve? Sim, só que eu tenho minhas críticas, né, para apontar. Todos têm direito? Por exemplo, pessoa que está embriagada, né, dirige, tem direito a um benefício social, né, sabendo que a lei proíbe dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Aquele que realmente excedeu a velocidade, não a metade da máxima, muito mais que isso, né, e provocou aí um sinistro grave, com óbitos. Então, assim, algumas pessoas, como ela é social, hoje trabalha para todos, né? Mas eu tenho uns pontos que para mim, deveria ser pontuados ali, para não ser para todos, né? Comprovado que aquele condutor cometeu uma infração, cometeu um crime, pelo contrário, né? O benefício seria mais o dele iria talvez para a vítima e ele nada, né? Até para poder ser justo, né? Mas enfim, vamos aguardar sancionado, né? Pode ser aprovado e vai ver o que realmente foi aprovado ou não. Bom, só para voltar à questão de taxões, né, que foi um assunto que chegou lá na Câmara de Vereadores, um vereador questionou o tamanho de taxões ali, principalmente que divide as ciclofaixas com a via. O que diz a regra de trânsito? Inclusive, Jorge, eu fui consultado sobre isso, né? O Código de Trânsito, o Manual de Sinalização, não prevê aquele modelo como taxão para separar. Mas aquilo é irregular? É que assim, como o manual não prevê, né, se acontecer algum prejuízo, a pessoa tem direito a ser ressarcida pelo poder público. Né? Porque o manual, se não tivesse manual nenhum, mas como tem um manual dizendo que tem que ser esse material, eu não posso colocar outro. Então, assim, o questionamento dele é interessante. Em vez de colocar aquilo lá, Jorge, sabe o que deveria ser colocado? Uma ciclovia. O que é uma ciclovia? Tem um canteiro. Um canteiro. Tá? Porque o canteiro, vai bater no canteiro e volta. A questão é que aquele modelo de equipamento, tanto o carro avançar, ele pode sofrer várias avarias, como também o ciclista. Ele pode escorregar daquela peça. Essa é a questão. Entendeu? É um assunto menos importante, mas é importante falar sobre ele. Entendeu? Mas o que me chama a atenção é a circulação. A ligação da ciclovia, ciclofaixas. Entendeu? Mas eu fui consultar sobre isso. Mas a ciclofaixa é prevista. É prevista com canteiro. E ela não tem proteção nenhuma, né? É o canteiro. É que a ciclofaixa é o canteiro. A ciclovia é o canteiro. É o canteiro. A ciclofaixa é só uma faixa que é o taxãozinho mesmo pequeno. Porque não tem proteção nenhuma. Mas aí tem uma questão interessante, né? Qual tipo de via eu posso ter ciclofaixa e qual tipo posso ter ciclovia? Tá, ali na Rua 7 pode? Ciclovia. Só ciclovia. Não ciclofaixa. E por que ninguém protestou quando foi feito, né? As pessoas são habilitadas, a maioria fez habilitação, a autoescola ensinou sobre isso. E as pessoas, Jorge, fazem habilitação para dirigir, não para cumprir a lei. Infelizmente é uma realidade. Na Câmara de Vereadores também, então, né? Porque agora se fala do taxão, mas não se proibiu na época que foi feita aquela... É uma falta de conhecimento muito grande. Mas estamos aí para colaborar, né? Para ajudar, né? Que a gente precisamos buscar o quê? A paz do trânsito é o quê? É a segurança viária, inclusive as vias. Exatamente. Fábio Campos, obrigado pela tua participação hoje aqui, porque a gente está aqui também para falar sobre educação para o trânsito. Grato, Jorge, mais uma vez, pessoal. Uma ótima semana a todos. Até breve. Boa semana, Fábio.